da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Repete comigo esse versículo 32, todos. Porque foi do agrado do vosso Deus, onde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Repete comigo 34, todos. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, cingir-se-á, fá-los-á sentar à mesa e servi-los-á. Se vier na segunda, ou se vier na terceira vigília, e os achar vigilantes, felizes aqueles servos. Sabei, porém, isso: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Repete esse último versículo, todos. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhes-á todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os seus servos e as suas servas, e comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá, e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, não preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Vamos ler juntos essas duas últimas frases a partir do porquê? Todos. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E abrace a palavra de Deus, depois de beijá-la, e sentando, vai cantando. Aleluia, 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 aleluia.
Eu só posso ser dócil ao Senhor e ir a partir da palavra que Ele deu no Evangelho. Eu, por mim, já tinha dito ao Senhor, não vou mais falar a respeito disso. Porque já falei muitas vezes, acho que as pessoas estão até cismadas, acham que eu viro e caio nesse assunto. Não vou mais falar nesse assunto. Vou sim preparar os filhos de Deus, vou sim preparar, alertar os servos de Deus por causa da vinda próxima do Senhor, mas não vou mais falar a esse respeito. Só que o Senhor me dobra, né? Eu não pedi para cair esse evangelho hoje. Eu sou servo, só posso receber o que Ele me dá e ir em cima do evangelho. Veja como é que começa o evangelho. Lucas 12, 32. Pega comigo, até que a gente vai repetir esse versículo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Repete. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Gente, é a grande verdade, e Jesus está nos dizendo hoje, para mim e para você: não temais, pequeno rebanho. Com tudo isso que está acontecendo e com todas as coisas que irão acontecer, não temais, pequeno rebanho. Não precisais ter medo. O meu rebanho não precisa temer, o meu rebanho não precisa ficar apavorado, não. Aconteça o que acontecer, o meu rebanho não precisa se assustar com coisas que andam dizendo por aí, assustando muita gente. Não, não é para se assustar, bem ao contrário. Nós estamos com aquela criança que vai nascer, e claro, porque vai nascer, ela tem que passar por uma passagem muito angusta, muito apertada, vai ser sofrido, até o passar por ali vai ser asfixiante, duro, e o pior é que a criança não entende nada. Ela estava protegida, defendida no ventre da mãe, ela tinha tudo, além de alimento, além de calor, além de conforto, porque é confortável. Aquela bolsa toda onde a criança fica. Deus preparou uma situação muito confortável para a criança no ventre da mãe. Se nós pudéssemos viver assim, seria fantástico, é muito confortável. Você nem pode imaginar. Mas além de todo o conforto, além de todo o alimento, além de todo o calor, a criança tem amor, tem aconchego. Por ela nunca quereria sair dali. Mas chega um momento em que a natureza mesma força a situação e obriga aquela criança a vir para fora. E ela vem então com medo, sem entender nada. Ela passa por uma situação difícil e só pode passar por uma situação difícil. Mas ela não nasceu, ela não foi gerada, ela não está sendo gestada no ventre da sua mãe para viver dentro do ventre da sua mãe. Pelo contrário, ela foi concebida, está sendo gerada para nascer, para ser dada à luz para esse mundo. Então ela tem que passar por essa situação difícil. Gente, igualmente nós. Você ouviu a primeira leitura, onde foi dito que já o povo da antiga lei, lá ainda no Êxodo, ainda quando eles sacrificaram o cordeiro e comeram a Páscoa e marcaram as casas deles com o sangue do cordeiro, eles já estavam anunciando, afirma aqui o autor da carta aos Hebreus, que eles estavam anunciando que a pátria deles não era nossa. Não foi o que nós lemos? A pátria deles não era esta, mas a pátria deles era outra, era a pátria celestial. Eles não eram cidadãos deste mundo, não, embora estivessem nesse mundo, vivendo nesse mundo, mas eles eram cidadãos do reino de Deus, eles eram cidadãos da pátria celestial, e é para lá que eles estavam caminhando, e iam começar um êxodo, que começava dali, a terra prometida, mas era apenas um começo, porque a peregrinação deles era muito mais vasta, e até a pátria celestial. Gente, é conosco a mesma coisa. Nós não nascemos para permanecer apenas neste mundo, não. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do reino de Deus, e é para isso que o Senhor está nos preparando. E o Senhor vem dizer hoje, neste domingo para nós:
Nós estamos no 19º domingo, portanto estamos na metade ainda. Tem um bom tempo ainda para chegar até o final do ano, e a igreja sente que precisa nos alertar. Você se lembra que quando chega no finalzinho do ano, a igreja fala insistentemente do fim dos tempos, da volta do Senhor, do reino de Deus que vai ser implantado nessa terra. Os últimos domingos do ano, depois tem a festa de Cristo Rei, e os primeiros domingos do Advento, quando começa o novo ano litúrgico. Todos esses domingos estão falando muito forte a nós, igreja, a respeito do fim dos tempos, da nossa preparação e da vinda do Senhor e do reino de Deus que vai ser implantado. Mas já agora, na metade desse tempo, a igreja nos coloca esse evangelho para quê? Para na metade do caminho nós não perdermos o rumo, pelo contrário, sermos alertados, sermos reinflamados, realizarmos o que foi o tema desse congresso, está sendo pelo Brasil afora. Recomendo-te que reinflames o carisma de Deus que está em ti, porque nós estamos ainda em caminho, mas é certo, e aí está a grande certeza: não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Foi isso que o Pai quis, e o Pai teve isso com grande alegria, dar-nos o reino. Gente, a nossa herança é o reino de Deus. A nossa herança é o reino de Deus. Esta é a nossa herança. Deus não nos dá uma herança qualquer, não. A nossa herança, a sua herança é o reino de Deus. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, a sua herança é o reino que Jesus vem implantar. Você é servo, e porque você é servo, e porque você está lutando para ser fiel, a sua recompensa não é uma coisa qualquer, não são denários, não é dinheiro, não é apenas gozo, não é apenas status, não é apenas posição, é muito mais do que os apóstolos supunham. Eles queriam ter o primeiro lugar, o segundo lugar no reino que eles pensavam que era um reino material, um reino humano de Jesus. A nossa recompensa é muito maior. A minha recompensa, a sua recompensa é o reino de Deus. Você é cidadão do reino de Deus, e é para lá que eu e você estamos caminhando. Repete comigo o versículo 32, juntos: não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. E veja agora então o versículo 35: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas, sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa. O Senhor está mandando que nós tenhamos a atitude de servos que esperam a vinda do seu Senhor. Veja, isso está no Evangelho. Não fomos nós que inventamos agora nesses tempos, não. Isso esteve no Evangelho desde quando Jesus pronunciou. Isso esteve na igreja primitiva, e a igreja primitiva pregou muito isso, tanto assim que muitos cristãos naquela época pensavam que Jesus viria na época deles. Muitos cristãos pensavam que Jesus viria na época deles, ainda nos começos da igreja, ainda nos inícios do cristianismo. Só que o Senhor veio prolongando, porque o Senhor tinha muitos filhos. Tinha muitos filhos que viriam ainda, que viriam de tantas nações que não era Israel, que éramos nós. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele tinha filhos que viriam quase 2000 anos depois da primeira vinda de Jesus, e eram filhos. E esses filhos se chamam com o meu nome, esses filhos se chamam com o seu nome. Como é que você se chama? Diga para mim eu escutar. Repete o seu nome. O Senhor tinha um filho com esse nome, e o Senhor, justamente o nosso Pai, entregou esse filho, esta filha com esse nome a Jesus, e Jesus veio com esse propósito: esta é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Você ainda nem existia, só no coração de Deus, mas você tinha um nome, você tinha um lugar no coração de Deus, e você tinha um destino. O seu destino era o reino de Deus.
Você já tinha um lugar no céu, que era só seu, que ninguém poderia ocupar a não ser você. Você já tinha um lugar no reino, um lugar no céu. Por isso o Pai entregou você a Jesus, e quando Jesus disse, esta é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, Jesus tinha você também no número deles. Como é que chama esse servo, esse filho, essa filha, que Jesus já tinha na sua lista? Como é que chama? Eu quero repetir, eu quero ouvir o seu nome, diga mais forte. Esse nome estava, mais do que na lista, no coração de Jesus. Acredite nisso. E é por isso, meu irmão, que você não pode perder o seu lugar. Você não pode perder o seu lugar. Pelo contrário, em vez de você ser daqueles servos descuidados, que vivem a vida, que gozam a vida, e quanta gente por aí dizendo que nós estamos perdendo tempo, que nós estamos perdendo a vida, quanta gente dizendo para os jovens, para os rapazes, para as meninas, você está perdendo a vida, meu filho, você precisa ganhar essa vida, você precisa gozar essa vida, e a sua juventude é para isso, deixa dessa, sai disso. Quanta gente, não somente fazendo isso, mas querendo nos convencer. Graças a Deus, é o Senhor quem nos convence que nós não somos cidadãos aqui dessa terra, simplesmente não. Não somos cidadãos deste mundo, simplesmente não. Nós somos cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus, e nós temos um lugar. Eu tenho um lugar, você tem um lugar. E Jesus, quando disse, esta é a vontade do meu Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. E esta é a vontade do meu Pai que está nos céus, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Saiba que o Pai deu você a Jesus. E que Jesus está cuidando de você, e Jesus não quer perder você, Jesus quer dar você de volta para o Pai. Diga agora para você mesmo, diga para o seu coração. Diga assim: Jesus me recebeu das mãos do Pai. O Pai me deu a Jesus. Jesus me assumiu. E Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Eu estava nesse número. Eu estou nesse número. Jesus me leva a sério. Ele me recebeu das mãos do Pai. Ele me assumiu com responsabilidade diante do Pai. E Ele vai me devolver para o Pai. Eu quero ser devolvido por Jesus para as mãos do Pai, para o coração do Pai. Por isso eu não quero me perder por nada deste mundo. Eu quero ser um servo bom e fiel, que vive a sua vida e que não goza a sua vida. Sim, um servo que vive a vida, e não um servo que goza a vida. Eu quero ser um servo bom e fiel, meu Senhor. Atento, me preparando, estando preparado, pronto para a tua vinda, porque o Senhor virá na hora em que nós menos imaginarmos. Você pode até estranhar esta expressão do Senhor, que é repetida até com força, lá no versículo 40. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Está ou não está no versículo 40? Você pode estar estranhando isso, você pode dizer, mas então ninguém devia estar falando sobre isso. Mas não, também não é isso que Jesus está dizendo, não. Não é verdade que na igreja,
Os participantes da igreja, mesmo os mais escolhidos, os mais chamados na igreja, os padres, os religiosos e as religiosas, e muitíssimos cristãos. Não é verdade que a grande multidão da igreja nem está ligando para isso? Verdade ou não é? E não somente não está ligando, não quer ouvir falar disso. Não quer ouvir falar disso. Se recusa a ouvir falar disso. E reprime, e persegue, e se opõe a quem fala disso, acha fanatismo, acha radicalismo, acha não sei quantas coisas. Gente, é disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando. E Jesus faz isso com o coração na mão. Ele não quereria que fosse assim, não. Claro que Jesus não quereria que fosse assim. Pelo contrário, ele quereria que todos os seus na igreja estivessem aguardando a sua vinda. Que todos estivessem aguardando a sua vinda. Que era só ele começar a dar os primeiros avisos: a minha hora está próxima, eu estou chegando. E todos sintonizassem e dissessem: então, vem logo, Senhor Jesus, nós somos a tua igreja. E porque somos a tua igreja, somos a tua noiva. Estamos esperando o esposo que és tu, Senhor. Vem depressa. Só que infelizmente, Jesus já previa isso. Ele sabia que ia encontrar uma igreja adormecida. Ele sabia que ia encontrar uma igreja torporizada. Dizendo isso, eu não estou levantando meu dedo contra a igreja, não estou e contra ninguém da igreja. Pelo contrário, dizendo isso, eu estou denunciando o que é que o inimigo está fazendo. A igreja está adormecida. Quando eu digo igreja, as pessoas da igreja estão adormecidas, e nós também estávamos. As pessoas da igreja estão torporizadas, estão no torpor, porque é o inimigo que tem colocado esse torpor na igreja. É o inimigo. E dizendo isso, eu estou denunciando esta situação, e ela não pode persistir. Não, pelo contrário, os filhos da igreja, os servos da igreja, os servos mais escolhidos da igreja, que são os sacerdotes, que são os religiosos, que são as religiosas, e nós todos que estamos trabalhando na obra do Senhor, temos que despertar, e o Senhor quer nos despertar, o Senhor quer nos acordar, o Senhor quer nos chacoalhar e tirar-nos do torpor. Gente, se houvesse alguém que por causa do calor aqui, você sabe que o calor vai dando sono, vai dando moleza, vai torporizando a gente, né? E a gente é capaz até de desmaiar. O calor desmaia, um calor excessivo desmaia. É ou não é verdade, se alguém desmaiasse ao seu lado, que logo iria a gente lá, chacoalhando aqueles que estavam desmaiados, abanando em cima, e não faltaria gente que entende um pouco da área médica para ir lá atender, ver o que aconteceu. Verdade ou não é? Você aguenta ver os seus irmãos de igreja desmaiados, no torpor, aí? Até vou contar para vocês um caso rapidinho. Um casal da nossa comunidade, um casal que já viveu na nossa comunidade, estava viajando pela Dutra, só que o carro estava com um defeito. Eles sabiam do defeito, mas não achavam que o defeito fosse tão grave assim. Um pouco daquele gás que sai pelo cano, como é que chama o escapamento? Que sai pelo escapamento, estava voltando um pouquinho, né, e entrava no próprio carro. Era uma manhã fria, então estavam com o carro com as janelas todas elas fechadas, marido e mulher na frente, as 3 crianças atrás. Quando a senhora, depois de um bom tempo, virou para o marido: olha, meu bem, eu estou com uma dor de cabeça muito forte, estou começando a ficar com um enjoo, dá uma paradinha. Felizmente tinha um posto próximo, ele encostou o carro, assim que chegaram ali no posto, e ela abriu a porta e entrou aquela rajada de ar. Foi daí que ela percebeu o estado em que ela estava, daí foi também que ele percebeu que ele também estava sonolento, ele estava brigando contra o sono, ele sentiu que ele estava também torporizado. Daí logo pensaram nas crianças. Quando olharam para trás, as crianças não estavam dormindo como eles pensavam, não.
As crianças estavam desmaiadas, mais do que desmaiadas, elas já estavam ali rendidas àquele gás que pouco a pouco foi intoxicando, e eles não perceberam. Eles que eram adultos estavam aguentando a carga, as crianças não, já tinham desmaiado, intoxicadas com aquele gás. Eu não preciso contar que aquela mãe vomitou, que depois as crianças também quando acordaram, vomitaram. Graças a Deus puseram para fora tudo aquilo, e respirando aquele ar puro, não tinha sido demais. Graças a Deus puderam retomar viagem agora com as janelas todas abertas, e logo mandaram consertar aquele orifício, aquele buraco que estava trazendo o gás de volta. Gente, é isso que está acontecendo na igreja. O inimigo é cruel, ele é covarde. Ele vai soltando aos pouquinhos o gás mortífero dele, sem que nós nos apercebamos, e vai deixando as pessoas intoxicadas, e as pessoas intoxicadas vão perdendo o ânimo, a coragem, as forças, depois entram em dormência, de dormência para sono, de sono para desmaio, para torpor, até matá-las sem que elas percebam. Verdade não é que se eles continuassem naquele carro, daquele jeito, não é verdade que iriam morrer todos naquele carro intoxicados? É isso que o inimigo quer fazer na igreja. Por isso, gente, nós estamos fazendo um serviço para a igreja. É um serviço para a igreja pegar os nossos irmãos, chacoalhá-los, sacudi-los e dizer: gente, acorda, a vinda do Senhor está próxima. É preciso falar, é preciso dizer, é preciso anunciar. É preciso, é necessário, é covardia não falar a esse respeito. É medo, eu vou repetir, é covardia não falar a esse respeito. É ter medo, é querer salvar a própria pele e não ter a coragem de se arriscar. Covarde quem não fala, covarde quem sabe e tem medo de falar. É preciso dizer, é traição à igreja. Você trairia ou não trairia a sua família se os membros da sua família estivessem sendo torporizados, intoxicados com esse gás, e você não fosse lá e não chacoalhasse e não acordasse? Verdade ou não é? Traição à sua família. Isso é traição à sua família, que se chama igreja. É traição à nossa família, que se chama igreja. Eu não culpo tanto vocês não. Nós leigos, vocês leigos precisam falar, precisam pegar a trombeta de Deus e tocá-la, para que também nós padres, para que também nós religiosos, religiosas acordemos. Mas era preciso que principalmente os padres, que principalmente os religiosos, as religiosas, os consagrados estivessem aí nesta hora trombeteando e anunciando a todos os filhos e filhas de Deus na igreja a verdade, gente. É tempo de andar na fé, como nos mostrou a segunda leitura, e não tempo de andarmos aí pela vida descuidados, adormecidos, na letargia, caídos. Só que essa letargia, infelizmente, não nos deixa dormindo, só nos deixa dormindo espiritualmente, só nos deixa torporizados na fé. E as pessoas vivem num bem bom, tranquilas, e muito na delas, e hoje procurando todos esses cursos semelhantes a yoga, a meditação transcendental, e até buscando formas de oração deste tipo. Toma cuidado, meu filho, toma cuidado, minha filha. Há uma infinidade de formas de oração que estão pregando por aí, que estão fazendo cursos por aí, que são todas elas na base da yoga, na base de você lá sentar naquele jeitinho, né, de não sei quantas almofadas, nas quais você fica, e nas quais você então entra naquelas posições, e você entra dentro de você mesmo, e você começa, como é que chama aquilo? Relax. Né, você começa a relaxamento muscular, né? Você vai fazendo relax, e no fundo é tudo entrada em si mesmo, tudo entrada em si mesmo. Não, gente, este não é o caminho. Este não é o caminho, pelo contrário, essa não é a oração cristã. Jesus não ensinou a rezar assim, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, quando disseram para Jesus: mestre, ensina-nos como João Batista ensinou aos seus discípulos a rezar. Se fosse assim, Jesus colocaria as perninhas
uma em cima da outra na posição, Jesus entraria em alfa, Jesus faria relax com os seus apóstolos, é claro, ensinaria a lhes rezar, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus não ia negar de ensinar a eles a oração por excelência. Não, gente, essa não é a oração cristã, essa é a oração pagã, é a oração dos pagãos. Na parte da manhã, estavam aí as irmãs da Madre Teresa de Calcutá. Nem sei se elas estão ainda. Se estão aí, levanta a mão para eu poder ver. Mas elas passaram a manhã conosco. Vocês viram aquelas irmãs de hábito branco e azul? Já foram, né? Já foram. Mas passaram a manhã conosco aqui. Inclusive as duas que estavam aí são indianas, são da Índia. São da Índia. Que é a terra justamente de tudo isso, do yoga e tal. Gente, se essa fosse a oração por excelência, se essa fosse a forma de oração que o Senhor quer ensinar, é claro que a Madre Teresa de Calcutá teria ensinado para as suas filhas e para os seus filhos, né? Essa forma de oração, é assim que elas rezam? Não, de jeito nenhum. A oração delas é viva e ativa. A oração delas é diante da Eucaristia, é prostração diante do Senhor 3 vezes santos que está ali na Eucaristia. A oração delas é a celebração de Eucaristia. A oração delas é a oração falada e a oração cantada. Não é essa oração de tipo de meditação, de entrar dentro de si, ficar lá naquelas posições de relax. Eu estou dizendo isso como irmão, alertando vocês, porque mesmo no meio da renovação, eles estão entrando, e como a renovação tem uma enorme boa vontade, e como a renovação quer aprender a orar, chegam os lobos com pele de ovelha, querendo ensinar aos da renovação a rezar melhor, a rezar dessa forma mais íntima. Não, vocês são muito barulhentos na renovação, você precisa se amadurecer na oração, você precisa chegar a oração adulta, então você tem que entrar nesse tipo de... Não, gente, não é, eu estou fazendo uma denúncia, não é. Ponha esses lobos com pele de ovelha para o olho da rua o mais depressa possível, não deixe que eles entrem, não deixe que eles penetrem. Não é oração cristã. Não é oração cristã. Essa é oração pagã. Pelo contrário, nós teríamos que resgatar os nossos irmãos hindus. Teríamos que resgatá-los para o cristianismo, resgatá-los para Jesus, resgatá-los para o Evangelho, para que então eles, vivendo o Evangelho, eles vivendo para Jesus, eles aprendendo a nossa maneira de rezar, eles rezassem como nós rezamos, porque nós rezamos da forma que Jesus ensinou a rezar. Vai à Terra Santa, veja como é que os israelitas rezam ainda hoje. Vai no Muro das Lamentações, o muro ocidental, que são as pedras que sobraram do antigo templo, aquele templo que Salomão construiu, e vai ver como dia e noite, 24 horas por dia, há judeus lá, rezando. Vai ver como é que eles rezam, vai ver a posição deles, vai ver os movimentos que eles fazem lá como bons judeus, porque justamente eles rezam com o corpo inteirinho, é corpo, alma e espírito rezando. Veja como eles pegam aqueles livros deles, como eles estão falando, como eles estão cantando, como se unem às vezes, vários deles, e ficam como nós, salmodiando aqueles salmos e aquelas orações e aqueles pedidos e aquela intercessão. Gente, esta é a maneira cristã de rezar, que nós herdamos do povo escolhido, do povo de Deus, e que Jesus ensinou. Desculpe, não são os hindus agora que vão nos ensinar a rezar. Desculpe, não são eles que vão nos ensinar a rezar. Não são os adeptos da yoga que vão agora nos ensinar a rezar. Eu estou falando isso como irmão que tem que preparar os seus irmãos para esses tempos urgentes em que nós estamos, onde justamente o inimigo está usando de tudo para torporizar, para intoxicar e fazer com que os cristãos, até mesmo os cristãos que receberam a graça do batismo no Espírito, entrem também ele no torpor, na dormência, e morram também intoxicados, sem perceber que estão morrendo intoxicados. Eu assino embaixo, hein? Pode passar essa fita para quem você quiser. Pode passar essa fita para quem você quiser. Eu afirmo, eu posso conversar, eu posso dialogar, eu posso rezar. Sim, estou assinando embaixo daquilo que eu disse. Eu estou falando porque eu sou irmão.
E por que eu estou dizendo isso? Gente, a atitude para a qual o Senhor nos chamou é esta. A atitude para a qual o Senhor nos chamou é esta, não é outra não. A atitude para a qual o Senhor nos chamou é esta que está no Evangelho: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas, sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor quando Ele voltar. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. É por isso que eu estou lhes dizendo isso. E Jesus disse que a nossa preparação vai se fazer especialmente pela oração, pelo jejum e pela evangelização clara, concreta. Mas eu fiz esse parênteses, dizendo para você lá atrás, a gente pode estranhar, porque o próprio Jesus disse que o Filho do Homem virá quando menos pensais. Então alguns, deixa eu dizer, ignorantes, né? Ignorantes da palavra de Deus, dizem que, bom, ninguém sabe, ninguém vai ficar sabendo, e por que vocês ficam dizendo que o Senhor está próximo? Somente que, vou pegar em primeiro lugar com você, algo do Antigo Testamento, lá no livro de Amós, para facilitar na Bíblia da Ave Maria, 1, 2, 3, 4, é facílimo de achar, página 1, 2, 3, 4. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. 1, 2, 3, 4. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Você conhecia essa passagem na Bíblia? Muita gente não conhece, né? E o Senhor está nos dizendo, está na Bíblia. Leia comigo, versículo 7. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Até continua no versículo 8 dizendo: o leão ruge, quem não temerá? Claro, o rugido do leão foi feito para sacudir a gente. O Senhor Javé fala, quem não profetizará? Gente, é hora de profetizar, porque se quando o leão ruge, é para todo mundo ficar alerta, e o rugido do leão existe para as pessoas se alertarem, igualmente o Senhor Javé está falando, é preciso profetizar. E por que que nós profetizamos? E eu ouso dizer, porque o versículo 7 está acontecendo nos nossos tempos. Leia comigo de novo o versículo 7. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Gente, o Senhor está nos revelando. Eu não estou dizendo que a revelação está comigo, não. Eu sou um dos muitos, graças a Deus, a quem o Senhor está revelando tudo isso. E gente muito mais importante, gente muito mais selecionada pelo Senhor, gente de muito mais conhecimento está recebendo do Senhor essa revelação. É só ver o que Nossa Senhora está dizendo nas suas várias aparições, em Medjugorje também, mas não somente em Medjugorje, nas várias aparições dela, o que ela está dizendo para os seus filhos. Eu não tenho medo de me arriscar, não. O que Jesus está dizendo para a Vassula? Está falando ou não está falando claramente a respeito dessas coisas? Quando o leão ruge, todo mundo leva um susto. O Senhor Javé está falando. O Rei dos Reis e os Senhores dos Senhores está falando. É preciso que nós, igreja, profetizemos, porque o Senhor está cumprindo a sua promessa, porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. E por outro lado, eu quero dizer para você algo do Novo Testamento. Vai comigo lá, na carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Esse é o primeiro escrito do Novo Testamento. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Então veja, para tirar da ignorância
quem tinha a ignorância de achar, bom, se o Senhor diz que é quando ninguém pensar, então ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. O que está aí no capítulo 5? A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Até alguns estão torcendo, está vendo? O Senhor está dizendo aí que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então ninguém está sabendo de nada, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores da mulher em parto, e não escaparão. Mas lê o versículo 4 agora, leia comigo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de um modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Entendeu esse versículo? Lê de novo, lê com atenção. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Por quê? Leia para frente. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O restante não precisa. Gente, nós que somos filhos, nós que somos os servos, não somos daqueles que vão ser surpreendidos, não, e não devemos ser surpreendidos. É a mesma palavra de Deus que disse em cima, versículo 2: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. A mesma palavra de Deus diz na mesma carta, 2 versículos depois, que é o versículo 4, diz para nós: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que este dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não podemos ser surpreendidos, mas ainda as pessoas da igreja não podem ser surpreendidas. Os nossos padres, os nossos bispos, os nossos religiosos, as nossas religiosas não podem ser surpreendidos pela vinda do Senhor. Então, leigos, por amor de Deus, trombeta na boca e toquem a trombeta, digam, falem, anunciem, sem medo, mesmo que não gostem. Quem está dormindo não gosta de ser acordado. E o pior é que quem está intoxicado, em letargia, torporizado, não gosta mesmo de ser acordado. E, me deixa dormir aqui, vai. Deixa eu morrer dormindo, está tão gostoso. Deixa eu na minha, vai, por favor, não fala dessas coisas. Deixa de ser exagerado. Deixa eu na minha, está tão bom, está tão gostoso. Só que você é irmão. Você é irmão. Se você não amasse a igreja, você devia ficar quieto. Mas porque você ama a igreja, porque você ama os seus irmãos da igreja, porque você ama os seus pais, os seus pastores da igreja, eu e você precisamos falar. E por quê? Porque o Senhor Javé não faz nada sem primeiro falar aos seus servos, os profetas. Ele está falando a nós. Ele está falando a nós. Agora não estranhe, muita gente diz assim, bom, se isso fosse coisa de Deus, começaria lá pelo Papa, viria pelos cardeais, pelos bispos, e os nossos bispos estariam falando. Gente, só que nunca foi assim na igreja, nem nunca foi assim no povo de Deus. Quando Jesus, o Filho de Deus, de onde ele veio? Da casta sacerdotal? Ele veio lá dos doutores da lei, dos escribas, dos chefes do povo? Não. Jesus veio da pobreza, era da tribo de Davi, era da família de Davi. Mas de onde veio Jesus? Lá de Belém, onde ninguém o viu nascer. Lá de Nazaré, de onde se dizia, vem coisa boa de Nazaré. Verdade ou não é? De onde vieram os apóstolos que realmente revolucionaram o mundo e revolucionaram a história da salvação? De onde vieram os apóstolos? O Senhor nunca fez assim. Mesmo na história da igreja se repete isto. O Senhor clama no meio do povo. Jesus continua tendo razão.
Acho que ele continua tendo razão, dizendo: eu te bendigo, Senhor, Pai do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos entendidos desse mundo, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Eu te dou graças ao Pai, porque assim foi do seu agrado. Foi ou não foi? Eu acho que Jesus tinha razão no seu tempo e continua tendo razão agora no nosso tempo. Gente, é para os pequeninos que ele está revelando isso. E é preciso que os outros, que não são os pequeninos, mas que por necessidade, por chamado, ocuparam lugar e posição na igreja, eles têm que governar, que eles tenham também a humildade de escutar os pequeninos, porque Deus sempre falou a partir dos pequeninos. É preciso ouvir Deus, porque quem está falando é Deus. O Senhor Javé está falando, é o Senhor Javé quem está falando, e está falando mais uma vez pela boca dos pequeninos. Então é preciso alertar a igreja, é preciso alertar a igreja. Para quê? Para que toda a igreja esteja preparada. Porque eu pergunto para você, olhando para os seus irmãos que participam da igreja, vamos começar por nós. Não é que sejamos os maiores, não. Vamos começar por nós, porque estamos em casa. Vamos lavar roupa suja aqui em casa. Nós da renovação, olhando para você, olhando para o seu grupo, nós liderança, e o povo que nós pastoreamos, nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Infelizmente não. Infelizmente não. A nossa vida não corresponde, gente. A nossa vida não corresponde. As nossas atitudes não correspondem. Nós infelizmente não estamos preparados. Nós precisamos repetir em primeiro lugar para nós mesmos: o Senhor está próximo. Nós não podemos usar em vão as palavras da liturgia. Não podemos não. Por que é que nós repetimos tantas vezes na liturgia: vinde Senhor Jesus, e vinde Senhor Jesus, e depois do Pai Nosso, vinde Senhor Jesus, e antes da comunhão, vinde Senhor Jesus, e nas orações eucarísticas, todas elas falam a respeito da vinda do Senhor, e diz justamente que nós estamos esperando alegres a vinda do Senhor. Nós não podemos cometer mentiras litúrgicas. Dizemos uma coisa e fazemos outra, dizemos uma coisa na liturgia e pensamos noutra e queremos outra. Nós padres, nós que celebramos, e todos nós juntos, leigos e padres que concelebramos, nós não podemos fazer mentiras litúrgicas. E veja, foi a igreja quem colocou nos nossos lábios e no nosso coração todos aqueles pedidos de vinde Senhor Jesus, e foi a igreja que colocou nos nossos lábios todas aquelas palavras de aguardarmos em alegre expectativa a vinda do Cristo Salvador. Verdade ou não é? Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Verdade ou não é? Aguardamos ou não aguardamos? É o caso de chegar para o padre: padre, por favor, o senhor aguarda ou não aguarda? Se o senhor não aguarda, não continue mentindo liturgicamente, porque mentira é mentira. Ou o senhor aguarda ou o senhor não aguarda. O senhor fala a verdade e o senhor mente. Verdade ou não é? Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. E a gente diz com todo o custo: porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Gente, é um Pacaembu cheio dizendo isso, é ou não é? Na hora que dizemos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, a plateia estoura: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E a nós, o pequeno rebanho, foi dado o reino. Foi ou não foi? É ou não é o evangelho de hoje? Gente, nós não podemos cometer mentiras litúrgicas. É por isso que há muita gente que infelizmente celebra com o profissional de escritório que carimbo,
Não, desculpe, não pode ser. Ou a missa é o sacrifício de Jesus renovado para nós, ou não é. Acredita ou não acredita? Celebra ou não celebra? Nós não podemos viver mentiras litúrgicas, não. Ou é o sacrifício de Cristo ou não é o sacrifício de Cristo. Ou é o sacrifício de Cristo ou não é o sacrifício de Cristo. Eu quero dizer a você, eu não estou condenando, eu estou dizendo justamente que é justamente a pessoa que foi sendo torporizada, inclusive com todas essas doutrinas, com todas essas formas de oração, com todas essas formas de oração. Quem na verdade faz a sua oração um tipo de yoga, não pode ter fervor na celebração da Eucaristia, não pode. Porque esses métodos de oração, gente, suga a fé da gente. Suga, a gente não percebe, mas vai esvaziando, torna-se funcionário de escritório e, desculpe, de má qualidade, que vive cansado, sonolento, que está bocejando na missa, em cima do altar, só não baba porque... Já nos trucidaram muitos. É preciso dizer as verdades. Nós queremos ser cristãos e queremos viver como cristãos. E o cristão, nesses tempos urgentes, o cristão vive na expectativa do seu Senhor. E portanto o cristão precisa ser ajudado, ser alertado a orar muito, a viver o Evangelho. Gente, o Evangelho não pode ser aquilo em que desmitizam o Evangelho, em que a pregação do Evangelho é dizer que isso aqui não foi milagre, não, isso aqui não foi bem assim, isso aqui não está bem contado desse jeito, porque a explicação é outra, porque a parapsicologia explica dessa forma, e a exegese tal diz que isso não é assim. Não, nós cristãos queremos receber o Evangelho na íntegra, como Jesus o viveu, como os apóstolos o transmitiram, e como nós temos a obrigação de viver. É preciso dizer, eu sei que uma multidão de padres, graças a Deus, vive assim e quer nos ajudar assim. Os nossos bispos vivem assim e querem nos ajudar assim. Mas é preciso dizer a verdade, antes que seja tarde. Antes que a igreja inteira acabe anestesiada, intoxicada, como eu contei o fato que eu havia lhes contado. Por que, gente? Por quê? Porque todos os sinais estão nos dizendo que a vinda do Senhor está próxima. Eu já falei em todas as minhas pregações, sou obrigado a dizer mais uma vez, não se trata de fim de mundo, não se trata de fim de mundo. Bem ao contrário, é só pegar as Escrituras e mostra que depois da vinda do Senhor, depois da intervenção do Senhor, coisas lindas vão acontecer. O reino de Deus vai ser implantado aqui. Quando nós rezamos no Pai Nosso, nós pedimos, o que nós pedimos? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Agora, venha a nós o vosso reino. Não é que vamos nós para o vosso reino, não, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, assim na terra, como no céu. Que a vossa vontade que está sendo feita no céu se faça na terra ainda, Senhor. Ela não está sendo feita, é preciso que ela seja feita. Então venha a nós o vosso reino, e assim o teu nome vai ser santificado, ó Pai. Gente, nós teremos um tempo longo, como eu explicava hoje de manhã cedo, em que Satanás, ele vai ser aprisionado, vai ser colocado de novo no abismo, que vai ser fechado, lacrado, e não vai poder mais sair. Então nós teremos um longo tempo ainda, que a Bíblia chama de tempos de céu novo e de terra nova. Eu até gosto de explicar isso da seguinte forma: como é uns céus novos e terra nova? Como é que vai ser isso? Gente, de tal maneira, com a vinda do Senhor, se unirá o céu e a terra, se unirá o divino e o humano, se unirá o natural e o sobrenatural, como café e leite. O café não deixou de ser café, o leite não deixou de ser leite. Só que depois que os dois foram misturados, não dá mais para separar. Não dá.
O céu não vai ser igual e a terra não vai ser igual. De um modo especial, a terra não vai ser igual. Aquele leite, né? Em geral a gente põe bastante leite e um pouco de café, né? E o café, porque ele é escuro, caiu um pouquinho dentro dele e ele escurece todo o leite, não tem por onde. Gente, nós vamos escurecer o céu. Vamos escurecer o céu. Com a nossa humanidade, vamos escurecer o céu, mas o céu vai ficar contente quando unir céu e terra. O sobrenatural vai ficar contente quando se unir com o nosso natural. O divino vai ficar contente quando se unir ao humano. O divino não vai ficar igual, porque o divino vai ser misturado com o humano. Veja como aconteceu em Jesus. Em Jesus, a divindade, o Filho de Deus, assumiu a natureza humana. Em Jesus, a divindade não é igual, porque ela assumiu a humanidade. Jesus é Deus, mas é homem também, e sempre será. Jesus está no céu agora com corpo humano, vivendo como criatura humana, como gente no céu. E vai ser muito lindo, quando não somente na humanidade de Jesus, mas na nossa humanidade, o divino se misturar com o humano. Gente, é isso que nós vamos ter. E um tempo longo, não é questão de alguns dias, não, é um tempo longo que nós vamos viver tudo isso. Então não é fim de mundo. Haverá coisas dolorosas? Haverá, mas não assusta não. É o doloroso da mulher que dá a luz. É o doloroso da mulher que dá a luz. Sofre um pouco de medo, de aflição, de sobressalto. A criança também vem angustiada. A criança não entende nada. Vai ser um sofrimento, mas gente, um sofrimento tão rápido como o sofrimento da criança que passa por aquela abertura difícil, apertada, mas passa e vai ser igualzinho ao sobressalto, à preocupação, à dor da mãe, que o próprio Jesus disse, a alegria dela que explode quando vê o filho é maior do que todas as dores. Me digam as mães, hoje é dia dos pais, né? Mas que me digam as mães, a alegria que elas têm quando vem o filho nascendo. Que beleza! Gente, obrigado, que você entendeu. Gente, essa vai ser a alegria do nosso Pai, essa vai ser a alegria de Jesus, e essa vai ser a nossa alegria, quando nós, que fomos criados para céus novos e terras novas, quando você, de quem Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Você não imagina a alegria de Jesus quando vir você nascendo perfeito para o reino de Deus, perfeito para céus novos e terras novas. Você não imagina a alegria que Jesus vai dizer, eu não perdi, Pai, eu não perdi. O Senhor me entregou este filho, esta filha com este nome. Qual é o nome? Diga o seu, isso, com este nome, e ele está aqui. Perfeito, Senhor, para entregar para Ti. Perfeito, meu Pai, para entregar a Ti. Gente, vai ser a alegria de Jesus, vai ser a minha alegria, vai ser a sua alegria. Por quê? Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Gente, todo o resto é resto. Vale a pena jogar fora todo o resto, vender todo o resto, por causa deste único necessário. Vai ficando em pé, vai levantando os seus braços, e vai cantando comigo, aquilo que é o canto dos escolhidos, dos eleitos, e um dia nós cantaremos assim, muito melhor, muito mais lindo no céu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.